Como que é possível você ir, que está querendo fazer uma experiência em um outro país, poder vir para Portugal e fazer um curso de doutorado, um doutoramento? E se você não me conhece, eu me chamo Júlio Rodrigues e hoje eu quero falar para você como que eu fiz para fazer doutorado aqui em Portugal. Então eu já peço para você deixar um like aqui no vídeo, já se inscrever aqui no canal para nos acompanhar em todos os vídeos novos que a gente coloca aqui. E também, se você quiser nos acompanhar através do Instagram, eu vou deixar aqui em cima para você poder nos seguir. Então a nossa vinda para Portugal foi justamente pelo meu estudo. Eu vim para fazer um doutorado. Eu já era professor no Brasil há 10 anos, eu dava aula lá na escola pública, em escolas públicas, também em escolas particulares, e eu decidi fazer um doutorado aqui em Portugal, na minha área, que é a área da filosofia. No início eu achei muito estranho, achei que era impossível, né? Uma pessoa assim, normal, né, fazer um doutorado fora do país, um país da Europa, achei que era uma coisa muito impossível. Mas aí essa professora me passou um contato de uma professora, uma professora que é minha orientadora hoje, e eu comecei a trocar e-mail com ela, e então a gente começou a conversar sobre projetos, sobre ideias, né, sobre estudos. Então ela pediu, né, olha, o que você acha então de vir para fazer o doutorado aqui? E eu confesso que na hora foi uma coisa assim que eu sempre quis, sempre esperava, mas também foi uma decisão, né? E agora? A gente vai sair do Brasil, vamos mudar para Portugal para fazer esse estudo, né? A gente tinha uma casa já toda prontinha, toda montada. O que a gente vai fazer? Vai alugar a casa, vai deixar a casa aqui? Bom, e aí foi uma das primeiras coisas que a gente teve que decidir, teve que tomar uma decisão, e a gente acabou vendendo alguns móveis, acabou deixando alguns móveis na casa da nossa família, e o restante a gente acabou vendendo. E viemos para Portugal, né? Mas eu quero falar para você como que eu fiz todo esse processo, né? Esse processo do doutorado, a inscrição. Para você que está pensando, quem sabe, em vir para Portugal para fazer um estudo, né? Eu sei que muitos professores nos acompanham aqui através do canal. Então fica aqui essa dica, né? Essa possibilidade para você, se você quiser. Primeira coisa, né? Eu acho que a primeira coisa é você saber qual é a área que você quer estudar. Aqui em Portugal, as universidades, elas têm grandes centros de estudos, grandes centros de pesquisa, grandes centros de investigação, que é o nome que eles chamam aqui, que são todos os pesquisadores, né, que desenvolvem alguma pesquisa, alguma tese em uma determinada área. No meu caso, por exemplo, eu faço, né, o doutorado na Universidade de Évora, né, que é uma universidade mais do interior. A gente até já falou aqui um pouco sobre Évora, uma cidade muito bonita, uma cidade histórica, uma cidade que é encantadora, e é nessa universidade que eu faço. Por hora eu estou fazendo as disciplinas, né? Essas disciplinas elas estão acontecendo online devido a essa situação da pandemia, e também já estou fazendo aí, desenvolvendo um pouco, né, basicamente ali o início da minha tese, né, da minha pesquisa. Mas a primeira coisa que é preciso é você decidir qual universidade que mais, né, que tem aí um centro de investigação, que tem um centro de pesquisa que você já desenvolve, talvez uma área que você gosta, uma linha de pesquisa que você se interessa, como é mais ou menos no Brasil, né? A gente vai sempre mais ou menos para as universidades, para aquelas áreas que a gente gosta. No meu caso, a filosofia, né? Você que está me acompanhando aí, talvez a sua área, vê se nessa universidade tem algum professor, algum pesquisador que desenvolve alguma pesquisa numa área que você se interessa. Uma coisa que eu indico é, entre na internet, pesquise, né, as universidades aqui de Portugal. Todas as universidades no site, elas deixam muitas informações importantes, muitos dados importantes. Então o primeiro passo seria esse, né? Pesquisar qual universidade que você mais ali, né, que tem ali um centro de investigação, um grupo de pesquisa que você se interessa. Segundo passo, tente enviar e-mail para esses professores. Talvez separe lá 5 universidades e envie e-mail para esses professores, pode se tornar os seus orientadores. Então essa é a primeira forma, né, de conseguir esse contato. Esses professores normalmente eles respondem, eles são pessoas que têm assim, um compromisso mesmo, eles respondem, normalmente não demora. Então esses e-mails, manda um e-mail, se apresenta no e-mail, fale com essas pessoas e veja o que elas falam, né? Se apresente e fale das suas ideias, suas intenções. Aqui, diferente do Brasil, por exemplo, eu já tive um processo de seleção no Brasil, não é preciso fazer uma prova. Normalmente eles analisam o currículo, eles analisam suas experiências, o que já fez, qual é a sua área de atuação,
né? É como se fosse um portfólio, né, daquilo que você já fez. Eu até orientei uma pessoa que veio agora para cá, para Portugal, para fazer um mestrado, que não é muito diferente do doutorado, e eles analisaram isso, analisaram o currículo, analisaram todos os trabalhos que ele já fez naquela área, que é sempre muito relevante, né? Essa parte da experiência é algo sempre muito relevante. Então, esse é um fator muito importante. Então, vê como professor se ele se interessa, se dá a possibilidade de fazer isso, e vê se nessa universidade eles têm, né, vagas destinadas para pessoas, né, para alunos internacionais, para alunos que não são daqui. No caso, normalmente as universidades elas já colocam lá no site, né, quando ela coloca lá o edital da seleção, no caso do doutorado, já coloca lá que uma determinada quantidade de vaga é para alunos estrangeiros, né, que pode ser tanto brasileiro quanto outras nacionalidades. Então, essa é uma questão importante, porque normalmente são menos vagas para alunos estrangeiros. E uma coisa importante também dizer, né, aqui em si tem muitas universidades que aceitam alunos internacionais, alunos estrangeiros, do Brasil especialmente, e que a diferença, né, do Brasil para aqui, para Portugal, é que aqui a gente precisa pagar um valor de mensalidade, que eles chamam de propina, mesmo na universidade pública. Isso é uma coisa que aqui acontece e é natural, é normal, né? Você já saber que você vai ter que pagar uma mensalidade, uma propina por mês, e não é um valor tão alto. Normalmente eles fazem o quê? Eles calculam o valor do curso total, então por ano é mais ou menos lá, um exemplo, né, 2.000 euros por ano, e eles dividem esses 2.000 normalmente em 10 parcelas, então eles fazem essa divisão e todo mês você paga lá 200 euros, um exemplo. É um valor comparado ao Brasil muito baixo. Então essa é a diferença. Aqui em Portugal a gente paga uma mensalidade, uma propina, que aí no Brasil a gente não paga. Em algumas universidades públicas, por exemplo, a gente não paga. E também existem universidades particulares que também têm cursos de doutorado. Normalmente as universidades particulares é um pouquinho mais caro os valores do que as universidades públicas. Então essa também é uma diferença que existe aqui. O curso do doutorado é 4 anos. Uma diferença também que eu vejo do Brasil. Aqui a gente tem mais disciplinas e a tese, né, a pesquisa vai caminhando junto com as disciplinas. No Brasil, a gente tem menos disciplinas e desenvolve mais a tese, a pesquisa, do que as disciplinas, né? Aqui a gente tem muitas disciplinas. Eu, por exemplo, já estou no 2º ano e eu tenho 2 disciplinas sobre semestre. Então, esse semestre, por exemplo, fazendo 2 disciplinas, já tive 2 disciplinas no semestre passado, e o ano passado eu já fiz 4 disciplinas. E ainda vou ter mais 2 disciplinas e vou continuar com a tese. Normalmente, o processo todo demora aí pelo menos 5 anos, não é um processo muito lento, não é um processo muito rápido, exige uma maturidade, e eu acho que é importante, né, essa maturidade da pesquisa, do projeto. E uma outra coisa também que muitas pessoas me perguntam, né, aqui nos vídeos ou até mesmo pelo Instagram, é se é possível conseguir bolsa. É possível conseguir bolsa. Eu confesso que eu nunca tentei, mas eu sei que existem editais de seleções para bolsa. Eu sei que eles priorizam sim os portugueses, né? Porque como a gente vem do Brasil, teoricamente a gente imagina-se, né, que a gente também teria, né, um incentivo do governo do Brasil para vir com bolsa, que de fato é uma coisa, né, que não está sendo possível hoje, né? Os cortes do Brasil em relação à pesquisa são muito grandes, então a gente não está tendo, mas que é possível sim alguns incentivos. Eu particularmente nunca tentei, eu nunca fiz essa seleção de bolsas, até por uma questão de escolha mesmo, porque daí você acaba não tendo como trabalhar, não tendo como desenvolver outras atividades, e eu particularmente prefiro trabalhar, porque esse também é uma das questões da minha pesquisa, da minha tese, né? É entender um pouco esse processo, esse sistema escolar aqui de Portugal, para tentar olhar um pouco para a situação escolar do Brasil. Se você pensa em vir para Portugal para fazer doutorado, ficar atento aos editais, normalmente tem períodos, né? E aqui, diferente do Brasil, o ano letivo ele é um período diferente. A gente começa as aulas em setembro e termina em junho. Então depois temos julho, agosto e setembro novamente começamos o ano letivo. No Brasil a gente tem essa facilidade porque nós seguimos, né, justamente junto, né, o calendário, porque no final do ano é o verão. Aqui o verão, como o verão é no período ali de julho e agosto,
Então é nesse período que nós temos as férias. Então essa é a diferença. Então é muito importante você ficar antenado aí, esperto, nos períodos de inscrição que as universidades colocam, que é normalmente nesse período que você tem que fazer essa inscrição. Por isso que é muito importante você fazer um contato com o professor antes, mandar e-mail antes, saber como é, saber as linhas, talvez se informar, buscar alguém ali daquele grupo, daquela universidade que já desenvolve alguma pesquisa ou que já tem alguma pesquisa, tá ali, né, tá inserido naquela universidade, naquele centro de estudos, para trocar algumas ideias. Isso é muito importante para você talvez tirar algumas dúvidas, tirar, né, algumas conclusões disso, né? Porque existem várias universidades aí, dá para até escolher. O importante é sempre pensar em vários fatores que envolvem, né? A gente já falou, por exemplo, que Évora fica um pouco mais longe daqui de Lisboa, por isso que a gente optou em vir para Lisboa. Ainda hoje eu consigo fazer as aulas online, foi um fator positivo para eu poder me mudar, né, ficar um pouco mais longe. Mas também as aulas não são todos os dias, então dá para eu ir para Évora no dia das aulas e voltar. Então é muito mais fácil também. Portugal é pequeno, então dá para a gente se deslocar mais facilmente e também tem um sistema de transporte que é bom, né? Dá para ir de trem, a gente pode ir muito fácil, muito rápido. Então compensa, talvez para nós hoje, compensa a gente mudar aqui numa cidade um pouco maior. Dúvida bem comum que algumas pessoas perguntam é assim, se a pessoa precisa saber várias línguas, se precisa saber inglês, espanhol. Eu falo que dependendo da área é preciso sim, importante sim saber. Saber o inglês, o espanhol, até o francês é muito importante. Aqui a gente lê muito textos em outras línguas. Mas vai depender muito da sua área, dependendo de alguma área, da área que for, existem traduções boas, né? Uma outra coisa também que muitas pessoas perguntam, né? É preciso fazer a apostila de A em todos os documentos? Na hora que você se inscreve, não. Normalmente você tem que enviar os seus documentos para a universidade por e-mail e não precisa de ter apostila. Mas depois sim vai ter que ter apostilamento em todos os documentos, porque tem que provar, né? Tem que comprovar a formação. Então é muito importante, né? Quem está pensando aí já se preparar com as apostilas demora, então é muito importante já ir se planejando, né? E se você quer saber um pouco mais de quais são os documentos que são importantes para você viver legalmente aqui em Portugal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você fazer um download, um checklist de todos os documentos que são essenciais. Sem ele você não consegue viver aqui em Portugal. Também eu peço para você deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e se você quiser nos acompanhar aqui através das nossas redes sociais, lá nós podemos falar mais, você pode acompanhar um pouco o nosso dia a dia aqui em Portugal. Quem sabe te ajudar aí nessa decisão de mudar, de fazer um estudo fora do país, né? É sempre uma boa escolha, né? É sempre uma boa possibilidade, né? De crescimento profissional, de crescimento acadêmico. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!